Dia movimentado para os ucranianos. Enquanto a gente tem notícias bastante positivas, como um repasse de verba da União Europeia garantido de 50 bilhões de euros e a derrubada de um navio de guerra russo posicionado próximo da Crimeia, há também algumas notícias negativas, como por exemplo, briga na cúpula do governo, o que dificulta o repasse de verbas, e também a possível não chegada de munições necessárias para combater os russos. Vamos dar uma analisada, porque hoje teve votação, por exemplo, na União Europeia para fazer a aprovação desses recursos e protestos severos aconteceram, principalmente dos agricultores. Falando dos agricultores, vamos analisar também, pessoal, algumas verdades que vão aparecendo em relação à recusa do Macron em assinar o acordo Mercosul-União Europeia e sim, o seu isolamento é um fato. Vamos discutir também, pessoal, os ataques que os Estados Unidos fizeram aos Houthis, aos Iemenitas, pelo menos a parte deles, que pode representar algum tipo de atuação mais forte dos Estados Unidos, até porque, segundo a CBS News, há um posicionamento oficial do governo americano que sim, eles vão atacar iranianos, talvez não no Irã, mas muito próximo no Iraque e na Síria. Vale lembrar que a liderança iraniana já garantiu que qualquer ataque contra instalações iranianas, mesmo fora do território do Irã, significa guerra contra o país. Para finalizar, vamos dar uma analisada, pessoal, talvez no primeiro grande desafio do Javier Milei no seu governo, em tentar aprovar uma desidratada lei ônibus, o que isso representa para a realidade do país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é meu trabalho, e essa nossa queridíssima plataforma não contribui muito para vídeos que não sejam muito family friend, falem de conflitos, seja membro que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Tamo junto, pessoal. Obrigado pelo apoio. Quem não puder, não quiser, só seu like e engajamento já tá sensacional. Então vamos lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante importante pra gente discutir hoje. Como eu disse pra vocês, a Ucrânia teve um dia de vitórias bastante significativas com o exército ucraniano, isso não foi confirmado pelos russos, tá? Tendo anunciado que derrubou um navio de guerra, que é russo, claro, posicionado próximo da Crimeia, ali na região do Mar Negro. Com a derrubada desse navio, eu diria, né, pessoal, isso muda muito da frente de batalha dos ucranianos contra os russos? Não. O que existe hoje é uma crise entre os Zaluzny e o Zelensky, inclusive com o Zelensky, segundo fontes ocidentais, tentando até trocar o seu comandante-chefe, que supostamente teria relações melhores com os Estados Unidos, sendo que nesse momento a Ucrânia busca uma relação mais forte, já que os Estados Unidos não vem fazendo financiamento, o Congresso barra uma ajuda próxima de 70 bilhões de dólares, um relacionamento mais próximo com os britânicos. Então há um racha dentro do governo e da posição de comando da Ucrânia, tá? Mas eu diria que assim, é simbólico, até para tentar conseguir um pouco mais de ajuda e mostrar que a Ucrânia não está derrotada no conflito. Além disso, a gente teve a aprovação também de um pacote muito importante para os ucranianos. A União Europeia, que está em reunião, os líderes europeus, na reunião em Bruxelas, confirmaram um pacote de 50 bilhões de euros destinado para os ucranianos. Cara, querendo ou não, para vocês terem uma noção, o FMI ele anunciou que para a Ucrânia conseguir manter as suas atividades econômicas, eram necessários não empréstimos para não afundar a Ucrânia em dívida, mas doações na casa de 5 bilhões de dólares por mês. Se a gente pegar esses 50 bilhões e dividir por 12, pô, dá quase isso. O Zelensky já tinha falado no passado que eram necessários 7 bilhões de dólares. Cara, convenhamos que tá muito parecido. Caso o pacote que eu cito para vocês, que tá brecado nos Estados Unidos, cara, tem questões que são muito mais sensíveis nesse momento para o Congresso americano do que um pacote de ajuda para a Ucrânia, mas esse pacote de 70 bilhões, ele de fato aconteça, aí sim a gente fala de um financiamento bastante necessário para os ucranianos. Só que, por exemplo, na questão de munições, de projéteis, de armamentos, eu diria que a vitória já não foi exatamente a mesma. Havia uma previsão que a União Europeia fosse conseguir entregar mais ou menos 1 milhão de projéteis para os ucranianos. As fontes ucranianas estimam hoje que a cada disparo ou a cada 3 disparos que os russos fazem, os ucranianos só podem fazer um porque há falta de equipamentos, de munições, de projéteis, artilharia para o conflito. Então precisa. Aquele plano inicial de 1 milhão, a União Europeia falou que está vetado. Outro ponto importante,
há uma pressão muito grande para que a Alemanha consiga enviar os seus mísseis Taurus, que tem uma capacidade de 500 km de alcance. A gente teve o Boris Pistorius, que é o ministro da defesa do país, garantindo que não vai fazer isso, porque existe um limite entre uma ajuda financeira para a reconstrução dos ucranianos e um eventual armamento que possa ser utilizado para fazer ataques dentro do território da Rússia. Eu citei para vocês ontem, a Alemanha ela tem uma preocupação muito clara de uma eventual expansão desse conflito. É só você analisar, galera, do ponto de vista geográfico mesmo, a localização territorial. A gente fala de Ucrânia, Polônia e Alemanha. Considerando que a Alemanha é quase a metade ali, né, da parte oriental e ocidental da Europa, a Alemanha faz parte, é o primeiro país que combateria nessa Europa ocidental. Tanto que os planos da Polônia, da Alemanha, dos Países Baixos, de fazer esse espaço Schengen, tá? Aliás, galera, eu falei ontem Schengen, tá? Perdão, é Schengen ou Schengen, depende da pronúncia aí. Desse espaço Schengen, de união militar da OTAN, começou com esses 3 países, com a Alemanha sendo uma liderança, justamente por isso. E o Boris Pistorius garantiu, né? Poxa, a gente não vai fazer esse repasse porque a gente não confia muito que os ucranianos não utilizarão os nossos equipamentos para atirar em território da Rússia. E a Alemanha, pelo menos nas declarações, não parece muito disposta a fazer parte de uma coalizão com armamentos para atacar os russos, pelo menos nesse momento. Em relação a notícias que a gente pode considerar, pessoal, como não muito positivas, aliás, só antes, tá? O próprio Viktor Orbán, que era o cara que estava brecando esse pacote de auxílio para os ucranianos, ele votou favorável, só que especula-se, a União Europeia nega, tá? Fala que os fundos continuarão congelados. Que esse voto do Viktor Orbán para aprovar esse pacote de ajuda à Ucrânia, ele vem muito em relação a um possível descongelamento de fundos europeus para os húngaros. A Hungria, do Viktor Orbán, teve alguns retrocessos democráticos e também de respeito aos direitos humanos, questões que são sensíveis para a Comissão Europeia, para o Parlamento Europeu. Então, ele está com alguns fundos congelados e, aliás, ele até estava usando como um tipo de arma, olha, então eu não vou aprovar 50 bilhões, por quê? Porque vocês estão congelando meus fundos. Inclusive, quando foi perguntado se a União Europeia também estava utilizando, olha, a gente libera os fundos se você liberar a aprovação. Ele falou, ó, eu acredito que não, mas também não duvido de nada. E, aliás, se a União Europeia estiver fazendo isso, é um verdadeiro Armagedon da organização. Enfim, galera, por debaixo dos panos, penso eu, tá? Tô especulando, não há informação, que algum tipo de negociação deva ter rolado sim, e por isso que os húngaros, o Viktor Orbán, que é um aliado do governo Putin e reclama muito da postura dos ucranianos, tenha tido essa questão, né? Ou seja, uma promessa de descongelamento dos fundos. Só que além disso, a gente teve hoje, né, essa votação que pleiteou essa ajuda, dentre outras questões, enormes protestos. Mais de 1.000 agricultores, 1.000 tratores posicionados, como a mídia chamou, uma chuva de ovos, tinta, protesto, contra o que eles estão chamando de abertura econômica excessiva do mercado europeu para produtos agrícolas, pela falta de subsídios, pela falta de protecionismo e pelo encarecimento de custo de produção, principalmente relacionado aos combustíveis. Eu citei para vocês ontem, e no vídeo de anteontem também, que talvez o principal símbolo, a principal referência disso seja os franceses, em que a capital Paris ela está de fato cercada por agricultores que consideram que o custo de produção subiu demais, que precisa de subsídios, de protecionismo e tal, né? Mas isso não vale só para os franceses. A gente teve na Romênia, na Alemanha, na Polônia e agora em Bruxelas, enquanto votava-se a questão para os ucranianos. O pedido, pessoal, é simples, né? Vamos tentar ajudar os agricultores locais. Nós precisamos de ajuda. E, inclusive, um dos principais pontos que eles alegam é que a União Europeia, ela cria tanta legislação, tanta regrinha, como tempo de pousio, tipo de produção, época que você pode fazer a colheita, que isso acaba reduzindo a produtividade, aumentando o custo e diminuindo a lucratividade dos agricultores. Então eles pedem uma flexibilização, uma desregulamentação das leis para a agricultura. Se isso de fato vai acontecer ou não, galera, convenhamos, a gente não sabe. Mas como eu falei, a França, que é conhecida como celeiro agrícola do continente europeu, vem tendo algumas novidades sobre a recusa do Macron. Eu citei para vocês nos vídeos passados também que o Macron ele tinha anunciado, né, uma recusa, que era impossível fazer um acordo Mercosul-União Europeia, porque é um acordo que é anacrônico, é um acordo que é mal remendado, ele começou a ser pensado lá em 1999,
foi, entre aspas, finalizado, sendo necessários alguns ajustes em 2019, mas sem mudanças significativas do que ele tinha sido pensado em 99, sendo que o mundo é outro. Ele até fala, como que eu posso falar para os meus industriais, para os meus agricultores, que eles vão ter que respeitar leis ambientais, leis sanitárias, leis sociais, se o outro lado, que a gente vai fechar um acordo de livre comércio, não faz exatamente a mesma coisa. Inclusive, hoje ele se pronunciou e falou, olha, eu não tenho nada contra o Mercosul, eu inclusive farei uma visita para países do Mercosul em março. Tá chegando essa visita. A gente quer fechar maiores negociações, uma abertura econômica. A Europa precisa se abrir para o mundo, mas não com um acordo tão anacrônico assim, tá? Saiu a notícia que, na verdade, a gente sabe, né, que o pé de negociação, a disputa entre a União Europeia e Mercosul, era principalmente porque a União Europeia é muito protecionista, vide o caso dos franceses, sobre os seus produtos agrícolas, e existe inclusive um dispositivo aprovado na União Europeia que garante que nenhuma área que tenha sido desmatada após 2020 pode ter produtos que sejam comercializados com a União Europeia. O Brasil tem várias dessas áreas e alega que isso respeita a sua legislação ambiental, que a gente tem área de preservação permanente, reservas legais, e que não é só porque foi desmatado pós 2020 que essa área não poderia exportar. Só que o Brasil, ele também reclama algumas coisinhas. Também temos uma postura protecionista, principalmente em relação à nossa indústria. A gente sabe, pessoal, independente se você concorde ou não, que o Brasil, ele é a grande liderança do Mercosul e a gente está com um plano de uma recuperação industrial, um plano de incentivo à nossa indústria. E um dos pontos que o governo brasileiro quer para incentivar a nossa indústria é proteger as chamadas compras governamentais. Para vocês terem uma noção dos números, hoje, pessoal, estima-se que mais ou menos, tá, 114 bilhões de dólares estejam relacionados à compra de saúde, de educação, de partidos, enfim, né, de tudo que funciona ali na esfera pública brasileira. E aí o Brasil, ele quer algumas garantias, reservas de mercado, principalmente para o SUS, para a indústria farmacêutica, mas também algumas preferências para outros setores públicos. Pelo que vem sendo noticiado na mídia, a União Europeia tinha aceitado as exigências brasileiras, ou seja, o acordo estava praticamente finalizado. O Macron, em meio a enormes protestos no seu país, agricultores insatisfeitos e mais um caos no seu governo, achou por bem então, não, inclusive relatos que foi até por SMS, tá? Não sei mais quem usa SMS, mas tudo bem, tá? Por SMS que o Macron foi lá, comunicou a Ursula von der Leyen que não poderia mais fazer esse acordo com a União Europeia, alegando questão de protecionismo e tudo mais que eu falei para vocês. Só que a Alemanha, desesperada para colocar sua indústria automobilística no Brasil, a Portugal, Países Baixos, também preocupados com a estagnação econômica e com a possibilidade de comercializar com quase 300 milhões de pessoas numa associação de livre comércio, era favorável a esse acordo. Então, Macron, pelo que vem sendo relatado pela própria mídia europeia, está cada vez mais isolado. E percebam que a questão dos agricultores é forte na França, mas é forte também em todo o continente europeu. E aí, pessoal, será que a Europa acerta em tentar fechar um acordo de livre comércio com o Brasil? Lembrando, pessoal, que segundo alguns dados, até mesmo, tá, dados brasileiros, essa possibilidade de abertura econômica do mercado talvez não impactaria tanto assim a produção agrícola de outros países. Da França, que é reconhecidamente a mais importante do setor primário, talvez sim, mas para outros países não tanto, por isso que eles não reclamem tanto quanto os franceses. Outra notícia, pessoal, que rolou, bem importante, está relacionado aos ataques que os Estados Unidos fizeram contra os Houthis. Mais uma vez, né? Já falamos para vocês que os Houthis, eles são iemenitas, rebeldes, que controlam parte do país, inclusive a capital, Sanaa, em contradição ao Hadi, uma liderança mais sunita. Eles fazem parte do eixo da resistência e declararam guerra contra Israel. Por conta dessa declaração de guerra, eles anunciaram que qualquer tipo de embarcação que estivesse passando ali pelo Mar Vermelho, Estreito de Bab al-Mandeb, Golfo de Aden, que passasse por aquelas posições, seria atacada. E compraram a briga e começaram a atacar. Quando Estados Unidos e Reino Unido responderam, eles atacaram não só embarcações comerciais em direção a Israel, mas embarcações militares britânicas e dos Estados Unidos. E aí cobrou-se algum tipo de resposta mais enfática do governo Biden. E ele vem dando, só que não tão enfática assim. Hoje a gente teve, por exemplo, a derrubada de 10 drones e um míssil que seria utilizado muito possivelmente contra essa embarcação dos Estados Unidos. Só que
Esse tipo de resposta um pouco mais morosa, a gente já discutiu aqui algumas vezes, então eu vou falar bem rapidinho. Quando você pega o governo Biden, se ele não adotar uma medida, ele vai ser chamado de, entre aspas, bundão, vamos colocar assim, tá? E o Trump faz uma proposta política de Let's Make America Great Again. Ele fala, olha, se eu tivesse no governo, não teria a guerra da Ucrânia, eu resolvo em 24 horas, os iemenitas não atacariam a gente, o Irã estava no seu lugar, segundo ele, tá? Estava no seu lugar quando eu era o governante, mas o Biden é um presidente fraco e todo mundo ri dele. Professor, verdade, então Biden tem que fazer alguma coisa. Isso joga contra o eleitorado islâmico nos Estados Unidos, sendo que o Biden vem perdendo as eleições pro Trump, né? Pelo menos nas prévias aí. E também poderia desestabilizar uma região extremamente estratégica para os Estados Unidos. Só que eu diria que ele foi obrigado a tomar uma atitude. Por quê? A gente teve um ataque que foi feito a uma base na Jordânia, sendo que os americanos têm mais ou menos 3 mil soldados ali posicionados, que acabou matando 3 e ferindo quase 30. Esse ataque ele foi praticado, pelo menos segundo a mídia do Iraque, pelo Kataib Hezbollah, que é uma milícia xiita atuando no Iraque, aliada aos iranianos, que faz parte daquele autodenominado eixo da resistência. Inclusive, os Estados Unidos, a partir de uma operação, até supostamente, segundo suas informações, matou uma liderança militar desse grupo. Pois bem, segundo a Reuters, a agência de notícia Reuters, Irã e Iraque se mostraram um pouco preocupados. Por quê? Então, ó, você atacar meio que a periferia, né? Fazer ataques a consulados, atacar pontos militares, até aí, beleza. A gente precisa mostrar aqui que estamos posicionados, que somos importantes, tudo tal. Mas matar militar americano talvez não tenha sido uma boa ideia. Segundo a Reuters, Iraque e Irã pressionaram esse grupo e consideraram que eles ultrapassaram uma linha vermelha. Ou seja, né? Percebe, galera, que a gente, segundo a própria mídia internacional, tá? Irã, Iraque e o próprio eixo da resistência, eles querem sim provocar os Estados Unidos e desestabilizar o Oriente Médio, mas aparentemente eles não querem dar motivo para que os Estados Unidos de fato façam uma ação militar, porque isso comprometeria o seu país, ou seja, pode ir até determinado ponto, né? Agora, matar militares americanos não é uma boa ideia do ponto de vista geopolítico. E claro, pessoal, presencialmente também não, né? Não tô defendendo aqui, pelo amor de Deus, tá? Por conta disso, a gente teve os Estados Unidos confirmando a CBS News, uma mídia relevante no cenário internacional, que sim, vai fazer os ataques, vai atacar posições iranianas no Iraque e na Síria. Para vocês terem uma noção de como isso está sendo levado como uma verdade pelo Irã, a gente já teve algumas lideranças militares iranianas saindo da Síria e do Iraque. Também tem a ver com ataques que Israel praticou contra a Síria, tá? Lembrando que não é só os Estados Unidos que é contra os iranianos, mas também Israel e praticamente todos os países aliados aos Estados Unidos. A grande questão é que a gente teve declarações do Irã colocando que qualquer ataque contra posições iranianas, seja de pessoas, de infraestrutura ou qualquer tipo de aliado que seja do Irã, né? Se atacar o Iraque, por exemplo, menos mal, vamos colocar assim, mas atacou posições iranianas ou pessoas do Irã, mesmo fora do Irã, isso vai significar uma declaração de guerra e a resposta virá à altura. Pelo que o governo Biden está declarando, isso vai acontecer. Se os Estados Unidos atacarem, o Irã prometeu que vai responder à altura, como atacando mais militares dos Estados Unidos em territórios da Síria, em territórios do Iraque, em territórios da Jordânia ou em outras bases do Oriente Médio, atacando embarcações na região do Mar Vermelho, na região do Estreito de Hormuz. Entende, galera? O Irã, ele vai ter que pensar muito bem qual vai ser a resposta. E talvez por isso que eu falei, né? Galera, esse ataque do Kataib Hezbollah fez pode ter complicado um pouco as pretensões iranianas e levar o Irã, de fato, a um conflito. Será que isso de fato vai acontecer, galera? Lembrando que é ano eleitoral nos Estados Unidos e um conflito no Oriente Médio pode aumentar o preço dos combustíveis, causar inflação, fazer com que países mais neutros como Jordânia, Egito, Turquia se mobilizem mais para esse lado islâmico da aliança aí. Será, galera, que isso tende a acontecer? Eu diria que o Irã demonstrou certas preocupações. E para finalizar, hoje a gente tem talvez a grande prova do governo Javier Milei. O Javier Milei, que ele veio com propostas muito ousadas, tanto durante a sua campanha como no início do seu governo, fazendo um revogaço com mais de 300 ações sendo revogadas. Por enquanto, a justiça brecou, tá, essas revogações, falando que isso deveria pertencer
ao parlamento e não por meio de um decreto presidencial, e criou a chamada Lei Ônibus, que agora está sendo colocada como lei carroça, né? Porque ônibus, porque falaria, galera, sobre quase todos os pontos da sociedade. Só que ela foi muito desidratada. Para vocês terem uma noção, 100 pontos foram retirados e mais de 200 foram alterados. Então, das 664 propostas, menos da metade estão como eram as originais. Claro, pessoal, na minha concepção, tá? De novo, sai da informação, entra na parte política da coisa. O Javier Milei sabia que isso ia acontecer. Ele não é tonto, né? Não é burro. Ele sabe, galera, que ele não tem apoio parlamentar, que o seu partido controla menos de, aliás, pouco mais de 10% da Câmara e do Senado, e ele colocando uma coisa muito radical e sabendo que ela ia desidratar, meio que ele conseguiria o seu objetivo, entende? Mais ou menos assim, ó. Eu quero atingir isso aqui. Só que, vamos falar, a Argentina tá aqui. Eu quero chegar aqui. Se eu propor isso aqui, como a Argentina tá aqui, eles vão ficar negociando para só conseguir chegar nesse objetivo. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero chegar aqui, eu vou fazer a proposta aqui. Aí vai começar a negociar e vou chegar mais ou menos onde eu queria. Pelo que eu acho, tá? De novo, especulações. É assim que se faz o mundo da política. Você coloca uma proposta bem radical para ela ir sendo desidratada. E não uma proposta moderada para ir sendo desidratada. Então, o Milei considera que assim, vai dos males o menor, pelo menos alguma coisa está rolando. Só que, por exemplo, aquele estado de emergência de 4 anos, que praticamente faria com que ele pudesse comandar a Argentina sem passar pelo Congresso durante todo esse tempo, não está na lei e agora muda para renovável por mais Mesmo assim, são 2 anos de um superpoder presidencial. A questão da privatização da principal estatal de petróleo da Argentina também não está mais nas questões. Algumas questões fiscais também, né? Pessoal, de redução de gasto público, aumento dos gastos, aumento dos impostos, tal, isso também fica revogado, pelo menos parte disso. E a questão das manifestações também flexibiliza um pouco. Mas, mesmo assim, a gente não sabe se o Congresso dará a vitória para o Javier Milei. E aí, pessoal, tem gente chamando ele de traidor, tem gente chamando ele de super estrategista. O que você considera? Javier Milei tá mandando bem? Lembrando também que os dados da Argentina estão péssimos, mas ele falou que ia ser assim, né? Ele falou, olha, a gente vai ter que tomar um remédio amargo, vai ter inflação, porque eu vou cortar subsídios, enfim, mas que vai ser importante daqui 36, 48 meses. Se a população argentina vai ter essa paciência ou não, para saber se o plano do Milei vai dar certo ou não, também é outra questão, tá? Você acha que o Milei tá mandando bem? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.